Conta pra gente. Há meses atrás, eu fiz uma publicação na minha rede social dizendo o seguinte: véspera de eleição chegando, ou melhor, eleições chegando, as oportunidades estão todas ao lado dos novos candidatos, uma vez que os candidatos que estão aí, ao invés de falar das propostas, vão ter que falar das ações e não das propostas. Já os novos é simplesmente as propostas, Sim. as opiniões, as ideias. O mandato da senhora está a menos de 5 meses do fim e eu queria que a senhora falasse para a gente um pouco sobre as ações desse mandato da senhora nesses quase 4 anos de legislatura. Muito obrigada. Na verdade, eu sou uma vereadora fiscalizadora. Que bom, que bom. Eu apresento projetos de lei, obviamente, porque eu sempre digo, e digo aos meus alunos, inclusive, que a função do vereador, ele é legislar, ou seja, né, elaborar as leis do município, aprovar ou desaprovar a legislação que o executivo manda para a Câmara, discutindo com a população, mas essencialmente, basicamente, é fiscalizar os atos do executivo. Porque o prefeito, ele tem o dinheiro, tá? Ele tem o dinheiro e é ele que escolhe aonde ele vai aplicar o dinheiro. E somos nós que temos que dizer, em nome do povo, se ele está aplicando o dinheiro de forma correta, de forma ética, de forma que atenda ao princípio da impessoalidade, sem querer ajudar os amiguinhos, não é? E se está realmente atendendo às prioridades, porque a administração pública, ela só existe em função de atender basicamente as pessoas que não têm acesso aos serviços públicos, não é? Vereadora, uma perguntinha antes de, não querendo, mas já interrompendo o raciocínio da senhora. Para a galera que está ali assistindo a gente, os vereadores com mandato que estão ali assistindo a gente, achando que o lugar de denunciar erros e atitudes, digamos que duvidosas do executivo é no Facebook? Não Onde se denuncia? Fala para eles. Denuncia no Ministério Público, eu já fiz várias. Ações coletivas é da competência do Ministério Público, mas quem representa é o povo. Qualquer um de nós podemos fazer uma representação ou denúncia ao Ministério Público quando se trata de direito do consumidor, de direito da saúde, educação, criança, adolescente, meio ambiente, improbidade administrativa, patrimônio público dilapidado. É função e dever do Ministério Público, promotor, curador dos direitos coletivos do cidadão, atuar na defesa da cidadania. Alguma vez? E Siga. o Tribunal de Contas também. O Tribunal de Contas, ele tem esse controle externo, concurso público, tá? Improbidade administrativa, desvio de dinheiro público. Então, nós temos a Câmara também, porque a Câmara é um órgão também de controle. Então, nós temos essas 3 situações. É lógico que quando se trata de dinheiro público federal, né, nós temos a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal. Quando se trata de dinheiro público que não seja de origem federal, mas municipal e estadual, aí vamos para a Justiça Estadual. Só mais um detalhe. Em algum momento a senhora já deixou de fazer uma denúncia por acreditar que a corda arrebenta por o lado mais fraco e que aquela denúncia não daria em nada? Nunca. Na minha vida não tenho arrependimento de nada que eu fiz. Por quê? Porque sempre fiz com a convicção de que eu faço a coisa certa. E aí, veja só, às vezes sou criticado. Não me importa. Quando o prefeito quis terceirizar o hospital municipal, porque ele quis no início do governo dele, entregar o hospital municipal, todo o patrimônio do hospital municipal para uma organização social do Rio de Janeiro, que se nós estivéssemos num tempo de hoje, nós estaríamos vivendo um caos. Aí fui para a justiça. Fui para a justiça, tive uma liminar. Agora acredito, 2 anos, quase 3 anos depois, ele até já mudou de ideia. Porque não insistiu mais, né? Até já mudou de ideia, graças a Deus. Porque nós provamos lá que tributos, obrigações trabalhistas, fiscais,
falta de medicamento. Tudo isso estava presente numa organização social que nós comprovamos que não tinha idoneidade, né? Não ganhou com a idoneidade suficiente para gerir e administrar com qualidade o nosso hospital municipal. Essa foi a primeira. Depois fizemos outra, transporte escolar, alimentação, creches, defendi muito. No início desse governo, as creches ficaram desesperadas, porque ganhavam per capita R$80, passou para 50. Vai fazer 4 anos que é R$50, e era 30 que ele ofereceu. Não fosse a Câmara e essa vereadora ter sensibilizado a bancada do governo na época para poder aumentar a per capita, teve creche que fechou. Preferiu alugar para o município e deixar de oferecer o serviço pelo terrorismo que foi feito no início desse governo. Então é um governo que realmente não pensa no coletivo, não dialoga com a população e decide de cima para baixo como está decidindo. Decidiu o pico da Ibituruna, não conversou com ninguém, você sabe disso. Decidiu a questão das áreas agora para entregar e fazer a nova rodoviária há 4 meses, 5 meses do governo, não colocou no programa de governo. Isso é um estelionato. Por quê? Porque eu voto na pessoa olhando a vida pregressa dela, e é assim que tem que ser feito, e olhando o que ela está prometendo fazer durante 4 anos. Então, a promessa de governo é registrada na Justiça Eleitoral. É obrigado. Mas, infelizmente, a lei não obriga o gestor a cumprir. Mas o povo tem que obrigar. Eu quero, inclusive, dizer a você, os meus companheiros, camaradas vão até estranhar quando eles falam comigo sobre o presidente. E eu digo assim, mas ele não enganou vocês. O que ele botou lá no programa de governo? Botou arma, não botou? Exatamente. Não botou? Então, o que o André botou no programa de governo dele? Que ia trazer uma nova empresa, não trouxe. Não é? Que ia fazer o quê? O que ele ia fazer mais? Terminar a ET, né, que é a estação de tratamento de esgoto, não fez. Para você que não entendeu, uma nova empresa, a senhora está falando, se refere a uma nova empresa de ônibus, do Serviço Público Municipal. Transporte coletivo. Isso. Não fez, né? Não fez, teve oportunidade de fazer. Teve sim, porque nós tivemos a CPI mostrando para ele o caminho. Não fez porque não quis, não teve vontade política. Mas ele botou no governo, no programa de governo dele, que ele ia mexer com a Ibituruna, com o pico da Ibituruna, não botou. Não colocou. Não colocou que ia permutar áreas públicas, área verde. Colocou? Não colocou. Então, na verdade, o que nós temos que fazer? Cobrar aquilo que o gestor compromete, porque ele tem que cumprir. Se ele não cumpre, ele vai fazer como no próximo governo? Prometer aquilo que ele não cumpriu e vai falar que vai fazer daqui mais 4 anos? A pergunta é essa. Engraçado, ainda anteontem, eu fiz um comentário sobre isso aqui. Aquele presidente de diretório regional do PT que viralizou e tal. Eu falei, gente, promessa de campanha é promessa de campanha e nós vamos cobrar, vai ter que roubar pouco.